nos próximos dias. Bem, há aqui um pronunciamento do governador de Benguela, Rui Falcão, que desabafa: não há descentralização em Angola. Luanda continua a decidir tudo para o país. O que não podemos aceitar é que nos continuem a passar atestados de incompetência quando seguramente os incompetentes não estão aqui. Pode-se tomar decisão política, mas se não houver descentralização de quadros e de recursos, nós temos que continuar a agradecer esta descentralização. Portanto, Dr. Wilson Bento, em relação a esse discurso do governador Rui Falcão, o que é que lhe oferece dizer? O Rui Falcão nega ser-se tratado por incompetente e afirma perentoriamente que os incompetentes estão em Luanda, estão na capital do país, que continuam a decidir o futuro das outras províncias, mesmo sem conhecer a realidade fática destas províncias. Na minha opinião, é muito minha, pessoal mesmo, é preferível estudantes fora do sistema de ensino no próximo ano, mas vivos, do que termos todos dentro do sistema por conta de outros que morreram e foram deixados essas vagas. É melhor, porque até a questão de ter estudantes fora do sistema de ensino não é de Covid. Já temos números elevados de estudantes fora do sistema de ensino. Isso é um falso problema que se vai levantar e é uma questão política que eles vão resolver. Agora, quanto a essa questão do Rui Falcão, é super interessante, porque nós aqui, nesta sala, dissemos que a governadora não faria nada mais do que os seus antecessores fizeram, porque ela não tem capacidade local de decisão em assuntos que são importantes para o desenvolvimento da província. Apesar dos assuntos serem nossos, as orientações vêm a partir de Luanda. Falamos isso aqui. E nos disseram que nós somos críticos, só não ajudamos e as pessoas têm que dar tempo, como se fossem resolver alguma coisa. Mas não, nós estudamos o sistema de governação. É assim que funciona. Os incompetentes é a equipa toda. O problema é que fica-se a jogar bola de um lado para o outro. O incompetente é aquele indica o outro. Os incompetentes são a equipa toda. E nós não temos medo de dizer isso. Quando lá em cima decidem que para um centro cultural no Ambo o processo tem que vir do gabinete do Presidente da República e os do Ambo aceitam que assim seja, o incompetente é quem decidiu e quem assim o aceitou. O Rui Falcão também não pode fugir o rabo à agulha agora a dizer que a incompetência é a partir de Luanda. Não. Começa em Luanda e termina cá. Porque a governação é centralizada e esse problema é que a gente tenta discutir e que julgamos, como disse o Dr. Wilson, julgamos que talvez as autarquias resolvam isso. Vou transportar a nossa realidade e para que isso fique claro. Somos incompetentes na medida de que quem decide as questões a nível local está num gabinete em Luanda e não conhece a nossa realidade. E quando o governador provincial aceita isso, e porque, por causa da ideologia partidária de governação, assim tem que ser, também é incompetente o governador local. Isso não, nós não temos medo de dizer isso, porque agora é o colega deles do partido que disse, já não é o Geu de Freitas, já tem outra forma de abrangência. Há um aspecto que temos em conta, é que as governações são miniatura do chefe. Sim. Em tudo, no nível da arrogância, na forma de execução. Se você olhar como as coisas são emanadas, aqui é agora que parece que pararam, né, sob orientação do camarada, porque eles nunca orientam, é sempre sob orientação de A, de B e de C. Então, e depois também o Rui Falcão pensou que durante o processo em que se estava a debater assuntos ligados às autarquias, não colocou nas prioridades que deveriam acelerar esse processo. Sim. Provavelmente hoje estaríamos a falar de outra coisa, né? Se fosse prioridade, eu acho que ele localmente estaria a decidir coisas e não estaria a depender de garotos de Luanda, não é? Sim. Dr. Félix Lica, o Dr. Rui Falcão vai mais longe e diz mesmo, nós só temos que continuar a agradecer esta descentralização, porque efetivamente na prática não vai dar resultado nenhum, e é o que está a acontecer. Bem, acho que tudo já foi dito pelos colegas que me antecederam. Mas eu estava a falar aqui de uma incompetência subjetiva, não é? Na capacidade de se calhar de fazer as coisas. Bem, e eu penso que aqui claramente o governador Rui Falcão
estava pedindo diretamente autarquias. Se nós tivéssemos que ver, ele estava pedindo diretamente nas entrelinhas, estava aqui a pedir autarquias. Mas ainda assim, eu penso que se calhar não deve ser interpretado lá a nível do governo central como uma pessoa, se calhar, muito contundente. Se calhar tem as suas razões. E nós conhecemos Benguela tal como ela é, e se calhar ele está impossibilitado, se calhar, de realizar aqui algumas ações. Porque no fundo, depois quem vai sair como governador incompetente é ele. É o que ele está a se queixar. É o que ele está a se queixar. E eu vi Benguela, Lubito, aquilo é uma situação extremamente complicada. De facto, temos acompanhado nos últimos dias os ativistas em Benguela de forma muito contundente a reivindicarem a governação de Rui Falcão, sobretudo por causa de questões de saneamento básico e outro. E vale aqui dizer que Benguela é das províncias que mais se contesta. Benguela tem um movimento revolucionário muito forte e o Rui Falcão deve estar a sentir isso e tal. Foi por isso mesmo que no pronunciamento dele ele afirma que é vergonhoso que a cidade de Benguela e do Lubito estejam tão sujas e ele tem que esperar recursos de Luanda que é para manter a cidade limpa. Mas Liz, ele não deve, eu disse, não deve fugir o rabo ali. Nós sabemos que há o titular do Poder Executivo e os representantes. Ele não pode apontar o dedo ao titular do Poder Executivo quando ele é representante do titular do Poder Executivo. Os problemas de governação em Benguela devem ser cobrados ao governador de Benguela, não ao Presidente da República. E ele sabe que tem que ser assim. Por que agora vem nos dizer que ele também depende das decisões de Luanda? Não faz sentido. É que o povo está cansado de ouvir explicações. O povo quer resultados. E os resultados pedem-se às pessoas mais próximas. Eu não vou esperar que seja o Presidente da República a responder à questão do lixo no Lubito. Não faz sentido. Então que venham as autarquias, que eles mesmos que acham que o sistema não funciona. É deste jeito. Apertem para que as autarquias funcionem. É deste jeito que a nível local eu vou cobrar da governadora. Exatamente. Porque se não houver condições para governar, coloquem o cargo, demitam-se. Porque eu tenho que sembrar. Eu não podem continuar a adiar o meu sonho. Demitam-se em bloco. Daqui a nada vamos manter o contacto com Isidro Fortunato, membro e fundador do projeto Ubuntu, para fazer um comentário à volta dos 900 milhões de dólares que pesam sobre a acusação de São Vicente. Estamos aqui nos 97.5 FM, mas por agora vamos dar continuidade. Dr. Félix Olica, voltando ainda naquele assunto que faz referência à Covid-19 no Ambo. O facto de as amostras estarem a ser processadas na vizinha província de Benguela constitui um obstáculo para aquilo que são os objetivos da província do Ambo? Certamente. Por quê? Porque eu reparo que um teste de PCR, que é a colheita da amostra por meio de uma zarcatoa, se forem canalizados aqui no laboratório de Benguela, levam entre 4 a 5 dias que é para serem, se calhar, processados e temos aqui resultados. Mas agora, a outra questão que se coloca é que... Doutor, já vamos voltar ao diálogo aqui nos estudos da Rádio de Confiança, mas por agora vamos só estender o nosso sinal à Luanda, ao encontro de Isidro Fortunato, membro e fundador do projeto Ubuntu. Seja bem-vindo, doutor Isidro Fortunato. Doutor, consegue nos ouvir ou nem por isso? Não temos o sinal do engenheiro Isidro Fortunato aqui nos 97.5 FM, emissora católica de Angola, para fazer a sua intervenção num dos casos mais comentados a nível da imprensa nacional e até mesmo internacional. Sabendo que os 900 milhões que estão em causa, que pesam sobre São Vicente, está a ser divulgado pelas principais plataformas digitais e assim como em alguns jornais de referência do Brasil, inclusive da Inglaterra e até mesmo de Portugal. Diz que uma fonte da PGR confirmou ao Jornal de Angola que o antigo presidente do Conselho de Administração da seguradora 3A foi ouvido por um período de 3 horas. A fonte explicou que o interrogatório foi suspenso por procedimentos normais e deverá prosseguir
nos próximos dias. Segundo a Rádio Nacional de Angola, Carlos São Vicente foi constituído arguido na quarta-feira passada. E é assim que estamos a fazer esta resenha da semana, com os vários temas a serem discutidos e que fizeram manchete ao longo da semana. Aqui a conversa está mesmo acesa e certamente que já vamos tocar num assunto que dá conta de uma acusação feita através dos microfones da Rádio de Confiança de uma cidadã de 41 anos de idade que alega que foi violentada pelo comandante da 2ª Esquadra do bairro São João, a Katana. Ouvimos aqui a peça. Bem, este é um assunto que também já foi manchete esse assunto específico não, a questão da violência policial. A questão da violência policial já foi assunto no debate anterior a este e isso preocupa-nos muito. A nossa polícia, a Polícia Nacional, devia ser um órgão que garanta confiança, garanta segurança ao munícipe, ao cidadão. O cidadão devia se sentir seguro desde o momento que vê um polícia se aproximar. Se estiver a passar por uma situação e veja um agente... Creio que já temos o sinal do engenheiro Isidro Fortunato. Engenheiro, seja bem-vindo aos 97.5 FM, a rádio de confiança na cidade do Ambo. Senhor engenheiro, sim, estamos a ouvi-lo. Votos de muito bom dia e seja bem-vindo. Exato. Que apreciação pode fazer relativamente ao caso que envolve o São Vicente, o empresário Carlos São Vicente? Fala-se que já foi constituído arguido. Deverá ser problemas da rede. Certamente que tem sido um costume nos dias de hoje. Já melhorou a comunicação, senhor engenheiro? Perguntava eu que análise poderia fazer relativamente às acusações que pesam sobre Carlos São Vicente, que foi ouvido recentemente pela Procuradoria-Geral da República.